Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa primeira reunião de alocação do Sistema Hídrico Bocaina, tá? Para o período 2022-2023. Meu nome é Cristiano, eu trabalho na Comar, que é a Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água, vinculada à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Tá certo? Nós já tivemos aí 25 minutos aguardando o pessoal entrar para participar da reunião. Aí, ainda que sejam poucas pessoas, é um público qualificado, né, para a gente discutir a questão do uso da água, tá ok? Eu gostaria, só para registrar aqui, que a gente fizesse uma apresentação. Cada um fala o seu nome e o setor ou órgão onde trabalha, tá bom? O primeiro que aparece aqui na lista para mim é a Eliana. Boa tarde, meu nome é Eliana e eu estou aqui representando a AGESPISA. Obrigado. Edson Thiago. Olá, boa tarde. Edson Thiago aqui. Estou como diretor de regulação dos recursos hídricos da SEMAR, Piauí. Boa tarde, meu nome é Jane Leal. Eu estou como diretora de planejamento e segurança hídrica da SEMAR, Piauí. Obrigado, Jane, Thiago. Marildo. Marildo, está ouvindo a gente? Ah, ele acabou saindo sem querer da reunião. Sônia. Eu sou Sônia Feitosa, gerente de hidrometeorologia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Boa tarde. Boa tarde. Marildo, você tem só que desativar o microfone para falar e você acabou desligando, saindo da reunião um pouquinho. Você pode falar seu nome e o setor? Meu nome é Marildo. Boa tarde. Meu nome é Marildo. Eu sou representante aqui do pessoal que tem as barracas aqui no intuito da barragem de Bocaina. A gente trabalha a questão do turismo. Tá. Não ouvi a parte final. Trabalha a questão do turismo. A gente tem restaurantes ao redor do açude de Bocaina. Ótimo. Obrigado aí pela participação, Marildo. Nada, obrigado. Marildo mesmo, sem A, né? Marildo, com L, Marildo. Certo, beleza. Marildo, é a primeira vez que você está participando da reunião, não é? Ou você participou de alguma presencial aí em Picos? Não, a gente fez um deslocamento no período bem seco. A gente foi junto com o prefeito lá no Denox, tentar rever a questão da água, como era que está sendo feito o uso, por que estava sendo aberto constantemente a comporta em volume muito grande. A gente teve uma reunião, mas muito tempo atrás. A primeira que eu estou participando é essa daqui, doutor. Seu Cristiano, né? Seu Cristiano. Seja bem-vindo, viu, Marildo? Importante obrigado. A participação do pessoal do entorno na discussão. E você acaba que hoje, fora a GESPISA, que é usuária, mas ainda não está instalada lá no reservatório, né? Você vai ser o único representante dos usuários na nossa reunião, porque os demais, a gente convidou, o pessoal não participa, não sei o que está acontecendo. O Tomerval, coordenador da comissão, ele está em viagem, me mandou uma mensagem agora aqui. O convite foi mandado com antecedência. Viu? Aí, no final, eu vou pegar o seu contato aí para a gente incluir você na relação com o pessoal da comissão. Sim, obrigado. Ok. Agora, Mário, eu vou só colocar o seu microfone no mudo, só para não dar interferência, que eu vou começar a fazer a apresentação, e aí, na hora que você quiser falar, basta você ativar o som de novo e pedir a palavra, que a gente vai discutindo aí aos poucos, tá? A gente vai falando uma parte e debatendo ponto a ponto, tá bom? Tá ok, seu Cristiano. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou compartilhar agora, então, a apresentação. Está aparecendo na tela aí para vocês, a tela cheia? Sim, tá sim. Então, vamos lá. Bom,
Então, como eu falei, né, hoje e na quarta-feira, nós vamos fazer a nossa reunião de alocação do sistema hídrico Bocaina em 2 etapas, né? A gente tem uma parte da pauta que será discutida hoje, que é a pauta, está aqui. A pauta hoje, né? Nós vamos falar sobre os compromissos assumidos na última reunião de alocação, 2021-2022, né? Que aconteceu um ano atrás. Nós vamos discutir cenários para tomada de decisão no período 2022-2023, discutir também ações para efetivar a alocação de água, né? E com destaque aí para o marco regulatório e a estação de medição de vazão que fica jusante da barragem, né? No pé da barragem. Depois, no segundo dia, a gente trata da recomposição da comissão de acompanhamento da alocação e o termo de alocação de água, tá ok? Aí, para vocês, né, o marido principalmente que não tinha participado das reuniões, o que a gente chama de sistema hídrico Bocaina? É formado pelo reservatório de Bocaina, que está aqui representado nessa manchinha azul, esse primeiro trecho do rio Guaribas, em verde, que vai até o Riacho dos Cabaços, e um segundo trecho do rio, que vai até o rio Itaim, tá certo? Então, esse é o que a gente chama de sistema hídrico. É o reservatório e um trecho do rio que depende dele para ser perenizado. Esse gráfico aí, a gente encaminha mensalmente, né, para vocês, o boletim de acompanhamento da alocação. Então, nós estamos fazendo essa reunião hoje. Então, a cada mês, daqui para frente, vai chegar para vocês o boletim do que a gente tratar hoje, quarta-feira. Esse daí é o último boletim do ciclo, né, passado, que ele fechou em maio agora, e ele representa, nessa linha azul pontilhada, aqueles volumes previstos mês a mês no reservatório. Então, nós estamos no mês de maio, a previsão para hoje era 38,45 milhões de metros cúbicos de água acumulada no reservatório. Isso considerando que a gente faz uma projeção que, depois que termina o período úmido, não teria nenhuma entrada de água, né? Ou seja, teria um período completo de seca, tá? A gente considera a situação mais crítica, porque se acontecer alguma coisa melhor, a gente está no lucro, né? E aí acaba que o volume, no final de maio, dia 31 de maio, era de 60,23. Então, essa linha preta aqui representa o volume mês a mês. Tá? No comecinho aqui estava acompanhando passo a passo, aí depois o consumo foi um pouco menor, andou tendo alguma chuva, né? E aí suficiente para recuperar um pouco o volume de água do reservatório, mas não tanto como estava no passado, nessa mesma época, que era 71,10 milhões de metros cúbicos, tá certo? Agora, aí nós fizemos, então, a alocação de água com a seguinte definição. Para os usuários do entorno do reservatório, que seria alguma irrigação, alguma captação para uso animal ou residencial, ou mesmo nos balneários, né, nas barracas aí de turismo, né, que o marido representa hoje, reservamos 5 litros por segundo de uso contínuo, tá certo? Só para vocês terem ideia, 1 litro por segundo dá 86.400 litros por dia. Então, é bastante água, né? 1 litro por segundo daria, por exemplo, para irrigar tranquilamente aí, em boa parte do ano, 2 hectares, né? Cultivado. Aí depois tinha uma vazão que a gente alocou para o primeiro trecho do rio, aquele trecho que estava verde lá no mapa, né? Que vai até Sussuapara, um pouco para baixo de Sussuapara, de 75 litros por segundo, tá certo? Que era para atender as captações que existem das irrigações do município, de Sussuapara, um trecho um pouquinho ainda em Bocaina, e mais alguma perda por infiltração que tem no rio, tá certo? Bom, e daquele segundo trecho, né, de Picos até o Itaim, a gente alocou 0. Por quê? O reservatório tinha água, né? Só que o pessoal daquele trecho não participa da reunião, e a notícia que a gente tem que todos os projetos de irrigação que existiam naquela região foram desmobilizados, ou pelo menos não contam com a água do rio, tá certo? Em função dos anos de seca, né, e sem vazão que ficou no trecho do rio, tá certo? Mas, a rigor, eles têm direito também. Mas como não tinha representante deles, e a gente não tem informação, os municípios não têm passado para a gente informação a respeito, né?
E nem os usuários têm buscado também, né, que é o principal, os interessados principais são eles, então ficou zerado lá. Tá? Agora, por outro lado, nessa parte de baixo aqui, ó, consumos observados, a vazão de efluentes para o Rio Guaribas até o Riacho do Cabaço, ela é medida numa estação com a régua, né, uma seção de régua que fica logo abaixo da barragem. Só que o que eu estava conversando com o prefeito de Sussuapara agora, né, e tem uns 4 anos, pelo menos, uns 3 anos que a gente precisa fazer intervenção ali, e aí o pessoal não tem levado a sério o compromisso de providenciar essa limpeza. Né? E o que acontece? A gente não tem como fazer gestão de uma coisa que a gente não sabe, não conhece ela. Né? Então, como é que nós vamos medir, como é que nós vamos definir uma vazão se a gente não sabe quanto de água que está saindo no reservatório? E é uma coisa muito simples, né? Eu já conversei com a Prefeitura de Bocaina, já conversei com a Prefeitura de Sussuapara, com o vereador de Sussuapara, com a SEMAR várias vezes, né? Com os usuários que participam da reunião. Ninguém toma a iniciativa de limpar a régua. Né? O que está acontecendo? A vegetação está fechando a passagem da água, está represando a água e a régua fica com a cota mais alta do que a real. Né? Dá a impressão que está saindo muita água, que está medindo alta. Né? Mas ninguém toma iniciativa. A comissão não toma iniciativa, a prefeitura não toma iniciativa, o município não toma iniciativa e os usuários não tomam iniciativa. Tá certo? É a coisa mais grave que tem nessa locação, é a falta de iniciativa dos interessados locais. Tá certo? É muito grave isso, porque nós podemos chegar, por exemplo, à conclusão de que nós vamos cortar a água 100% até ser resolvido, por exemplo. Entendeu? Porque parece que os usuários não têm interesse em que a água seja medida, tá certo? Então, a gente não tem informação da vazão liberada, tá certo? E no segundo trecho, como é zerada também, né? Então, não teve alocação, então a gente não tem informação, tá? Então, essa obstrução impossibilita a leitura da régua, né? E dificulta a gestão, tá certo? Então, é muito importante. Eu tive uma discussão agora com o prefeito de Sussuapara, que ele fala que não pode levar a gente lá no município vizinho para fazer o serviço de limpeza. Ele pode cuidar da parte do município dele. Né? Aí outra coisa que eu cobrei dele foi o cadastro de expansão da agricultura irrigada no município. Aí ele falou que vai me passar um cadastro que ele passou para a companhia, né, de energia equatorial, porque o pessoal estava pagando tarifa de iluminação pública, né, na área rural. E aí ele tem esse cadastro atualizado. Mas nunca chega a informação para a gente. Nunca chega. Né? Bom, então outra coisa... aí então tem uma lista de compromissos que o pessoal não tem levado a sério, tá certo? E tá ficando feio no vermelho aqui, ó, tá bom? Parece que o pessoal não tem importância a água para os 2 municípios. Essa é a impressão que tem. Né? Deve ter arrumado outra fonte de água. Né? Bom, mas vamos lá. Então, quais são os compromissos? A medição de cota do reservatório. Cristiano. Quem está falando? Marildo, eu queria fazer uma palavra. Cristiano, não sei se eu posso falar aí. Não pode não. Deixa o Marildo falar, quem pediu primeiro. Boa tarde. Você falou a questão da limpeza do Vale do Rio, né? Não é nem do vale todo, Marildo, é só onde a régua fica, porque a vegetação fechou e cria um represamento da água, sabe? Eu não sei se o senhor tem conhecimentos de barreiras que existem para conter a água, mas que existe no Vale do Rio, a meados perto de Sussuapara. Mas não é esse o caso, não, Marildo. Essa é poucos metros para baixo da barragem. Ela fica poucos metros. Tanto é que o leiturista que lê na barragem, ele lê essa régua também. Só que tem 2 problemas. Tem o trilho, o caminho que ele precisa de chegar até lá, cresce mato com espinho e ele não consegue passar no meio. Ele até, de vez em quando, ele limpa alguma coisa. Mas dentro do rio, ele não consegue fazer essa limpeza sozinho, sabe? A gente sabe que tem essas barreiras que você falou ao longo do rio. A gente tem ciência delas. Só que essas que são as que estão atrapalhando a leitura, não são essas que ficam ao longo do rio. É represamento natural de alguma... Foi juntando terra, provavelmente, aí a vegetação vai crescendo, aí ninguém limpa e a água represa, formou uma barragem natural ali, entendeu? Isso. Entendo, perfeito. Eu tenho uma roça ao leito do rio e tem uma bomba que capta a água também lá e tem uma irrigação aqui abaixo da parede da barragem. Eu planto madeira, eu produzo umas bananas, roça pequena.
Só que lá, o rio hoje é um pouco incondicional para um lavrador tirar do seu tempo ali, no caso. Eu já tentei fazer isso, mas o que é que acontece? A gente não tem disponibilidade de máquinas, a prefeitura não ajuda, o prefeito não está nem aí, não se preocupa com a agricultura, não se preocupa com nada. E aí eu já tentei, botei trabalhador, mas não tem como, porque lá a lama é muito grande, tem peixes, arraias, que subiu no rio, que o pessoal tem medo de trabalhar lá. Então, assim, é difícil, não é fácil, porque existe uma agricultura lá de arroz no leito do rio, não existe mais por conta da arraia, o pessoal não planta mais. Então, a água, ela tá realmente, fica difícil para fazer essa medição que o senhor está falando, realmente. Mas se existe uma ajuda de alguma máquina, uns acessos, eu mesmo fiz um acesso lá, construí, gastei meu bolso, até dá para chegar bom. Vai também, não? Não vou não. Isso, a gente se barra nessas dificuldades, prefeituras, governo, não olha com bons olhos, né? Pois é, Mário, é lamentável, né? Porque eu já tenho acho que uns 5 ou 6 anos que eu vou ir todo ano, né? Pessoalmente, e de 2 anos para cá, tem 3 anos agora com esse, tem sido a reunião à distância, né? E aí o pessoal não leva a sério, parece, sabe? Parece que não é morador do município, parece que não é agricultor, parece que não está produzindo alimento para a população, sabe? E as prefeituras têm as máquinas, têm o pessoal, né? Tem a promessa e não acontece. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa, né? Nós estamos pagando leiturista sem ele trabalhar, porque a gente precisa, na hora que precisa dele, a parte dele ele faz, né? A pessoa fazer leitura. Mas ninguém vai lá, ninguém age, ninguém procura, ninguém pressiona e não tem uma solução para esse negócio, entendeu? Então, nós vamos acabar tendo que partir para um outro caminho, mais radical, sabe? Né? O Denox não faz a limpeza, né? Convidei para a reunião também, ninguém veio agora, né? Os produtores de chusantes, ninguém apareceu, fora você, entendeu? Pois é. E aí, se juntar todo mundo e pressionar o prefeito, eu tenho certeza que ele resolve, sabe? Eu já tentei aqui mesmo, ao redor aqui do açude, aqui na Osbeiras, toda hora estou catando lixo, estou limpando, estou fazendo as coisas, porque realmente eu preciso. É daqui que eu sobrevivo, é daqui. Hoje eu tenho 15 funcionários aqui no meu restaurante, e a gente trabalha aqui. Eu vejo que uma boa parte do pessoal não se importa, principalmente da cidade, as coisas um pouco abandonadas, o prefeito não dá muito que... Não que eu estou querendo queimar todos que entram, tanto o atual e os que já entrou, nunca se preocuparam com essa parte, né? Mas, assim, o Rio Guariba, às vezes, dava para se plantar tanta coisa, criar tanta renda. São poucas plantações que tem à beira, porque hoje a gente se limita até nessa questão da energia. Eu pedi uma ligação da energia faz 4 anos lá, na Equatorial. Estou com ela na justiça, porque ela não coloca para mim colocar uma bomba para puxar água para eu fazer minhas irrigações. Então é difícil. O produtor, ele se barra em muita coisa mesmo. Começa da limpeza, vai para uma Equatorial da vida, que não facilita. Tem tinha a isenção do subsídio, não tem mais. Você bota uma bomba. Para você manter é muito cara a energia, porque o quilowatt sai a R$1,15, mais ou menos. Você botar uma bomba trabalhando muito, se você não tiver uma ajuda do governo, a produção não vai pagar essa plantação. Então, assim, para o produtor, hoje, o que está afastando a produção, se a função da água é essa água que é soltada ao redor da comporta, para produzir, fica um pouco difícil, porque se barra nesses vários empecilhos que eu estou lhe falando. Tiago, pode falar. Bom, Cristiano, você sabe, a gente está agora, teve uma virada grande de gestão aqui agora, e a intenção é fazer o que tem que ser feito, né? Eu já estou me movimentando aqui em contato com quem eu posso lá das 2 prefeituras
né, para a gente tentar ver uma forma da SEMAR, pelo menos, ajudar a solucionar essa questão da régua. Então, você tem a localização certeira dela pelo visorista lá, né? Tenho. O leiturista, eu passo contato dele. Na verdade, Tiago, para falar bem sinceridade, eu fico meio aborrecido porque todo ano, SEMAR, Prefeitura, Câmara, comissão, todo mundo eu diz lembro que de vai você resolver. falando isso aí há uns 2 anos atrás. Pois é. Aí a gente coloca no boletim, ninguém olha o boletim, ninguém toma iniciativa do que está anotado no boletim lá, porque tem as pendências lá, está um vermelho estampado, né? Eu, quando vejo alguém me cobra alguma coisa, eu morro de vergonha, sabe? Não estou falando especificamente com você, né? Mas o Marildo acabou de contar aí agora, uma pessoa sozinha não resolve. Mas se tiver uma mobilização, a coisa acontece, sabe? E aqui a própria reunião é para isso, ninguém aparece, né? Eu estou aqui em contato para ver se eu consigo um acesso com a vice-prefeita de Picos, né? Que eu já tive um contato com ela, para ver se a gente consegue marcar uma ida juntos lá. Nesse caso, a região lá é mais Bocaina do que Picos, né? Na verdade, é no pé da barragem, é em Bocaina, sabe? Em Bocaina. Então, Só que, como o interesse maior é dos produtores de Sussuapara, que a maior parte do trecho do rio está no município de Sussuapara, a concentração maior está lá, né? Mas ninguém toma iniciativa, sabe? Não acontece. O prefeito me falou agora, eu conversando com ele, aí, não, no meu município eu posso fazer, mas aí não sou eu que vou mobilizar o prefeito de lá, mas quem que vai ser? Senão a gente não tem um compromisso. A gente coloca o documento aí no papel, né? Que é uma ata, é um ato regulatório, é uma determinação da ANA, né? É ridículo não ter feito, né, cara? Não fazem, entendeu? Não leva a sério. E como se parece que a água é para mim, não é para mim. Né? Não, entendo perfeitamente o seu pensamento. Eu estou me mobilizando aqui, viu? Eu já vou entrar em contato aqui ou com o prefeito de Bocaina ou com a vice de Picos, que eu já tenho um contato deles aqui por WhatsApp. Né? E aí vou ver o que eu posso fazer. Já te dou uma posição até a próxima semana. Como é que a gente consegue uma máquina? Entra logo, Tiago, com os dois prefeitos, já que os dois é de interesse dos dois municípios, né? Os dois poderiam... Sim, na verdade, quanto mais passa uma máquina, então, no caso, né? Gente, quanto mais tenta articular, eu já vi que o pessoal não é muito de conversar nem de fazer a coisa, não, sabe? Agora, na hora de ligar para cá, enchendo o saco, sabe? Me perdoa a palavra aí, mas pedindo para liberar água, para fechar água, para liberar água, que não sei o quê, que a água está, sabe? É aquela coisa, mas a hora certa de conversar e de agir, ninguém vem, ninguém aparece, ninguém dá as caras, sabe? Aí eu fico indignado com isso, né? Mas eu não tenho que ficar indignado. Quem tem que ficar indignado é quem vai ficar sem água daqui a pouco. Pode falar. E as questões políticas nessa hora não podem ser levadas em conta, não. Ela tem que ser a questão social. Não tem política, não. É determinação, vontade de fazer. Não. Falta isso. Cristiano. Oi. Será que eu posso falar? Pode. Rapaz, Cristiano, eu peço desculpa, que eu estou em trânsito agora Você já me falou. No CRE, nós vamos para Parnaíba, na reunião do CRE dos conselheiros, tá certo? Eu consegui entrar aqui e ouvir aí o que aconteceu. Não estamos te ouvindo, viu? A ligação está ruim. Merval, se você estiver em trânsito, não adianta. A ligação uma cota, os produtores participaram. Dizer que a gente nunca fez nada não é brincadeira para a gente, não, tá certo? Nós fizemos foi cota com os produtores rurais, mandamos técnico fazer na época da válvula lá que deu acesso, para a gente ficar abrindo. Então, dizer que a gente nunca fez nada é complicado, né? O que aconteceu é que realmente houve um desinteresse dos gestores. Eu também, como técnico, não posso ir lá fazer essa coisa. Foi dito para ele, a gente não pode, o que é que eu posso fazer? Eu, posição... Está falhando a sua fala. Merval, a gente não está te ouvindo, está cortando. Bom, tá aí o Thiago, está com a mão levantada para falar de novo, ou você já falou, Thiago? Caiu, mas eu voltei. Caiu nossa conexão aqui, mas eu consegui voltar já. Tá. Merval? Eu tinha resolvido isso.
Tomerval, a gente não está te ouvindo, tá? Bom, pessoal, nós vamos dando sequência aqui, tá? Então, essa questão do monitoramento, a questão do monitoramento não tem como... Alô? Oi, pode falar agora. Pode falar. Oi? Pode falar. Por que nós estamos... como está em trânsito, está cortando, né? Mas ele está... Não tem jeito não, Tomerval. É melhor se participar na quarta-feira. E não... Você está deslocando? Né? Não ouvimos nada que você está falando. Tá? Na hora que tiver uma melhor condição de você falar, aí você pede a palavra de novo. Porque agora não está dando para te ouvir, não. Bom, então vamos avançando, né? Então tá aí. Trânsito, tá o quê? Eu sei. Já entendi. Então, pessoal, a primeira atividade que está pendente há mais tempo é exatamente essa. É a medição da vazão, que não consegue fazer medição porque depende das obstruções pela Prefeitura de Bocaina e do Sussuapara, né, que é a atividade 2.2, que está aqui, ó, tá bom? E era para ter sido feito de imediato, e esse imediato tem 3 anos. Tá? Aí depois, outra atividade, que seria monitoramento da expansão das áreas efetivamente irrigadas. Quando eu puder falar... Pode falar, quem é? Pode falar. Entendeu? Se fosse possível. Pode falar. Pronto. O prefeito, eu sou Naerto, sou prefeito de Sussuapara, tudo bem, entendeu? Eu estou aqui fiscalizando as obras. Então, assim, deixa eu falar. Eu tenho 4 pessoas que cuidam exclusivamente da polda, certo? Então, assim, essas pessoas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, qualquer dia, entendeu? Então, só precisa o prefeito da Bocaina dizer tal dia que eles vão estar lá, certo? Quanto à questão do pessoal que usa a água, entendeu? São os produtores rurais irrigantes, entendeu? Até eles estavam cobrando a taxa de iluminação pública e nós botamos uma lei e tiramos, entendeu? Esse pessoal, eu já falei com a Fernanda, ela já vai me mandar a lista e eu vou repassar, entendeu? Aí para vocês, certo? Então, quanto a Sussuapara, eu só preciso do seguinte, não manda e-mail para mim, manda no meu WhatsApp, entendeu? Mandou no meu WhatsApp, eu consigo responder tudo, entendeu? Porque e-mail eu não consigo... Alô? Alô? Estou te ouvindo, pode continuar falando. Eu não consigo responder todos os e-mails, infelizmente, entendeu? Então, esse é meu WhatsApp, 899928443. Mandou para mim, eu resolvo, entendeu? Sem nenhum problema. Então, se tiver alguma dúvida, entendeu? Pode mandar no meu WhatsApp, que eu estou aqui à disposição para resolver e tentar ajudar todos aqui. Tá ok, pessoal? Certo. Prefeito, a questão do WhatsApp ou e-mail, porque o padrão nosso é encaminhar mensalmente o boletim de acompanhamento por e-mail. Pois é, então eu vou te mandar outro e-mail, entendeu? Porque, vê bem, meu e-mail é o e-mail meu da clínica, então é e-mail que chega muito e-mail, entendeu? Então, assim, aí eu vou te mandar o e-mail do Carlos, entendeu? Acho que esse telefone que me ligaram de Brasília deve ser o WhatsApp. Eu já vou mandar o e-mail do Carlos para ele pegar e já direcionar isso na minha mesa, tá bom? Então, assim, senhor... Nesse número que foi eu que liguei para o senhor. Se eu puder mandar o nome dele completo, o e-mail, o nome e o telefone dele, porque a gente inclui numa comissão de acompanhamento, que aí ele vai ter tempo, eu tenho certeza que além das suas atividades particulares, né, o cargo de prefeito exige muito, e de fato não seria o senhor participar de todas as reuniões e dar resposta a todos os problemas, né? Você tem equipe que apoia isso tudo. Tranquilo, tenho. Prefeito, só para você ter uma ideia, eu tive a última vez, uns 4 anos lá no local, né? Já tinha muita vegetação, espinheiro, né? E essa vegetação onde ali? Aonde ali, mais ou menos ali? No pé da barragem, no pé da barragem, fica 100 metros da barragem. No pé da barragem. Pois então, rapaz, eu tenho aqui, eu tenho motosserra, eu tenho tudo você pensar, entendeu? Que eu fico nessa constância. Então, prefeito, o que a gente conversou na última reunião e na penúltima também é que as prefeituras iam encaminhar alguém lá, o leiturista, que eu passei o contato tanto para a prefeitura de Sussuapara como de Bocaina, do Jackson, né? Ele está até participando da reunião aí. Ele diariamente ele está lá na barragem para fazer, ele mora lá, né? Ele faz a leitura da barragem e faria essa leitura da régua quando ela tem condição de fazer. E ele estaria disposto a ir lá mostrar onde que é o serviço
porque aí avalia melhor se precisa de máquina, escavadeira, por exemplo, uma draga. Eu vou fazer o seguinte. Ou se só inchado e foice. Eu vou mandar o telefone do Carlos e vou mandar, entendeu? O telefone do Jonaldo, que é o nosso secretário de obras, entendeu? Que ele cuida disso. Ele tem a equipe toda montada. Aí só precisa casar com o pessoal de Bucaina no dia que for, pô, é na segunda, é na terça. Minha equipe vai estar lá a partir de 7h30, certo? E esse outro da lista lá do pessoal, a Fernanda já ficou me dada, Equatorial, certo? Aí eu vou ficar acompanhando a reunião até onde eu puder, entendeu? Eu não garanto ficar ela toda hoje, não. Viu? Então, tá bom? Então, deixa eu tratar um pouquinho de outra questão com o senhor. O senhor me falou do cadastro que tem na Equatorial, ele deve ter o nome e o CPF da pessoa, provavelmente. Agora, o que a gente precisava, além disso, é a área que a pessoa irriga, entendeu? Quantos hectares que cada um tem, entendeu? Essa informação é importante porque a gente define a quantidade de água liberada sabendo quantas pessoas e quantos hectares estão sendo cultivados, entendeu? A área, né? Rapaz, sabe quem é que vai... mas eu sei como é que eu vou fazer. O leiturista, que é Moura, entendeu? Ele trabalha com a gente. Eu posso passar essa lista para o Moura, e o Moura, na hora que ele for tirar a leitura, vai conversando com cada um. Entendeu como é que é? Tá bom? Aí, que aí fica... Eu vou passar, então, nesse WhatsApp, você me passa, então, o contato do caso desse jornal, porque eu vou passar para eles as informações básicas que a gente precisa para esse Moura coletar junto com o pessoal. Aí fica resolvida a questão. Pronto, pois então está resolvido, entendeu? E qualquer coisa pode mandar para mim. O que eu gosto é de resolver os problemas. O problema é comigo mesmo, viu? Então tá bom. Achamos a pessoa certa, então. Pronto, pode trazer aí que resolve. Valeu. Pode falar, Marildo. A abertura da vazão da comporta é baseada nessa leitura que é para ser feita, que não tem a condição por conta da vegetação, né? Isso. Porque, assim... Aqui a gente vê, às vezes, soltam volumes altos de água, outros passam um período sem soltar. Então, assim, a finalidade da água é para a agricultura, é isso? Basicamente, agricultura, porque não tem outro uso. Por exemplo, não tem abastecimento público captando no rio, entendeu? Então, é basicamente para atender agricultura, criação animal, que tem nesse primeiro trecho, até Sussuapara, né? Até o tal do Riacho dos Cabaços lá, que, teoricamente, é para chegar até lá. Mas até mesmo nesse trecho final... Até onde a gente sabia, não tinha muita coisa plantada. O pessoal tinha desistido, digamos assim, da produção, né? Não sei hoje em dia como é que está, porque a gente não tem essa atualização. Então, é o seguinte, o que acontece? A gente discute na nossa reunião aqui qual seria a vazão locada. Ano passado fez 75 litros por segundo para o trecho de baixo, né, para o rio. E aí o pessoal estava regulando meio na incerteza, né? O Nena chegava lá, abria a válvula, e tinha uma vazão X lá, tá certo? Aí aquela vazão, na régua, a gente conseguia medir. Só que com o represamento da água na régua, a água fica alta na régua, mas não passa aquela água toda. Que quanto mais alto, quer dizer que está saindo mais vazão, mas a válvula está aberta do mesmo jeito, é 75 litros por segundo. Só que quando chega nesse lugar que tem essa vegetação que cerca a água, ela não desce livre, ela causa um remanso na água, entendeu? Então atrapalha a leitura. E para a gente ter uma precisão de quanto está saindo, por exemplo, hoje eu imagino que se tivesse faltando água, o pessoal tinha dado o grito lá embaixo. Mas não, nós estamos fazendo tudo na incerteza, entendeu? Pode ser, tem período chuvoso que o pessoal disse, pode fechar a água que a água está passando além do ponto onde já tem que chegar. Aí o pessoal vem cá e fecha. Mas o correto, na verdade, é ter a medição para conseguir calibrar até mesmo a abertura da válvula lá, sabe? Então, você vai abrir X voltas, mas você não tem certeza de quanto está saindo de água. Agora, se tiver a régua para medir lá, aí sim. No entorno, a questão do conhecimento também foi onde eu citei a questão, para medir isso aí, a represa não vai, com a água represada, não vai ter a medição correta, né? Então, foi onde eu coloquei a questão de barreiras de concreto, algumas coisas que estão fazendo ao leito do rio. Uhum. Isso tudo tem que ser retirado. Eu acho que sim, né? Bom, eu percorri aí o trecho 2 vezes, sem entrar muito para dentro da área, assim, né? Mas a gente sabe que teve um monte de cava de areia, o pessoal faz os barreiros na época da seca extrema, né? Quando o reservatório não estava liberando água para captar aquele restinho de água lá do fundo. Então, a vegetação que cresce no leito do rio, tudo isso atrapalha o fluxo natural da água, né? Ela vai mais lentamente, ela tem que encharcar, preencher aqueles buracos,
aquelas cavas todas, mas já é a natureza do rio, já ficou assim, né? A gente sabe que limpar e desobstruir o rio é caro. Mas, assim, existe atualmente agora foi inaugurado um parque aquático à beira do rio lá, né? Não sei como é que ele é abastecido, não fui lá, não vou julgar, não sei como é que é. Deixa eu explicar. Assim, o Naert aí, ele pode até explicar para você. Deixa eu explicar. O parque aquático, entendeu? Ele tem vários poços, entendeu? Não pega a água do rio, não, viu? Entendeu? Não tem desvio de água do rio lá, não. Eu tô só... Não tem, não. Eu conheço lá, entendeu? Se eu não me engano, são três poços lá que ele cavou, entendeu? Mas não tem lá, não. Oi. Tá. O Mario estava falando logo antes, eu fui testemunha disso quando eu tive por 2 vezes, né? Nas 2 primeiras vezes que eu fui, que a gente foi até a barragem, né? Desde Picos até lá, o leito do rio, ele está muito castigado, né? É entulho, né? Dentro de Picos é entulho, assoreamento, né? No trecho aí de Sussuapara tem essas cavas que a gente sabia, não sei como é que está hoje a situação, mas que retardavam o avanço da água natural, né? A água não corria livre, né? A gente sabe que para as pessoas captarem água, ela acaba arrumando um jeitinho ali de fazer levar um pouquinho de água para captar água e facilitar. Isso é normal, né? Mas eu não sei hoje como é que está a situação. Se eu tenho alguma perspectiva e se eu tenho equipamento que poderia fazer uma limpeza, né, do caminho preferencial da água, pelo menos para ela correr mais livre, porque quanto mais parada e lenta fica, mais ela perde por infiltração e evaporação. Então a eficiência do uso da água acaba caindo, sabe? Na verdade, o que essas prefeituras têm, entendeu? Todas as prefeituras têm, entendeu? É só, entendeu? Reta escavadeira, pá cavadeira, entendeu? Não tem equipamento específico assim que consiga botar no rio, não, entendeu? As prefeituras, elas têm só aqueles equipamentos que foram doados naquele tempo, entendeu? Mas equipamento específico não tem. Agora, assim, lá na Sussuapara, entendeu? Não tem, assim, muito... O que provoca também é tirar muita areia, tá entendendo? Isso. Lá não é muito... Tem muito no Geminiano. Geminiano é que eles tiram muita areia. Lá não tira muito, não. Outra coisa também, entendeu? Que eu lembrei aqui, que a gente podia sugerir, entendeu? Era ver se alguém, entendeu? Por exemplo, se o cara que vai limpar o leito lá, se ele fizesse um orçamento, um diária, com o pessoal lá da região mesmo, entendeu? Que aí eu ficava com a metade e Bucânia ficava com outra metade, entendeu? Seria mais interessante, entendeu? Do que deslocar esse pessoal, não sei, entendeu? Que às vezes ele trabalhando por diária... penso assim, o problema é que a gente combinou isso há vários anos, né? Não estou nem falando do caso específico do senhor, não, mas nós já combinamos isso vários anos, com a gestão anterior, no ano passado teve esse combinado, mas aí vocês que têm que contato de si. Entendeu? Pronto, por mim, o cara lá que cuida lá, entendeu? Ele pode, porque o que é que eu faço, entendeu? Deixa eu lhe dar um exemplo. Vários rostos que eu faço na localidade, eu faço com o pessoal da localidade para ajudar, entendeu? E paga diária para eles. Pago diária para eles, mas eu faço um orçamento antes, entendeu? O cara diz, olha, é tantos, aqui vai dar o quê? Vai dar 20 diárias. Pronto, ele já resolve isso aí, entendeu? Eu acho que é mais interessante assim, entendeu? Se o cara puder ver isso, por mim... Eu apostei nessa solução desde o começo, sabe, prefeito? Mas, infelizmente, não tem concretizado, né? Pois minha parte aí, pode fazer aí. Essa questão que o senhor falou aí de areia, né? É um dos comentários que o pessoal fazia sempre era esse também, que ele acaba atrapalhando. Mas aí, o que aconteceu? Já virou uma normalidade, digamos assim, né? Esse leito do rio bagunçado, né? Com essas cavas, né? Com alguma interferência, já ficou normalizado, digamos assim. E aí, como a vazão do rio é perene, né, contínua, assim ficando aberto continuamente, só fecha mesmo quando está chovendo, e aí pode economizar água do reservatório, aí fecha com porta nessa época. Mas quem diz que é para fechar é o próprio usuário mesmo, entendeu? Ó, vamos economizar água da barragem, vamos fechar. Aí eles vão aproveitando aquela água de chuva, ou água que acumula no leito do rio, né, pela própria enxurrada que leva ali para dentro, né, e acaba, entre aspas, acostumando com essa situação. O ideal, conforme eu falei agora, seria fazer uma limpeza do leito do rio. Mas é caro, é um trecho longo, né? E, como o prefeito falou, não tem os equipamentos. E vir máquina de fora pode ser um problema, né? Mas, assim, o principal ponto agora, se a gente resolver pelo menos o monitoramento do uso, né? Porque à medida que a água não chegar, os próprios usuários vão limpando em frente à sua propriedade ali para ela descer se ela é um problema para ele. Agora, se segurar a água ali é uma vantagem para ele, ele não vai querer liberar essa água, né? Ele vai querer reter ela. Né? Mas se
Só que o que acontece? Quando você abre, está fechado o reservatório. Aí, quando você abre, para a água chegar lá no final, quando o leito está mais seco, então essas cavas estão mais vazias, vai demorar mais tempo. Mas, como a gente tem operado aí há já 3, 4 anos, praticamente sem interromper a vazão, a não ser na época da chuva, então já criou uma sistemática de operação do reservatório que tem atendido, né? E o que a gente sempre pede é que o pessoal observe o avanço da água, para que não, por exemplo, se coloca 75 litros por segundo, né? Então, um período mais nublado, em que a evaporação é menor, a planta precisa de menos água, aí o pessoal pode reduzir um pouco a vazão que dá para atender. Ou se precisar de um pouquinho mais daquilo que foi definido, né? Para, na média, fechar em 75, a gente também autoriza, né? Desde que seja solicitado para a Ana. A Ana que dá o comando para o Denox abrir, tá certo? Então, é isso. Então, só para a gente voltar aqui, para tentar arrematar esses 2 assuntos, prefeito. Então, essa questão das informações, eu vou passar para esse contato que o senhor vai me dizer, e eu precisava que o senhor me passasse hoje ainda nome, e-mail e telefone dessas 2 pessoas para eu conseguir colocar no documento, que a gente faz tipo um ata no final, para ser a pessoa que vai ser responsável por dar o retorno para a gente. Tá certo? Nesse mesmo e representar a prefeitura também dentro da comissão, que isso é muito importante, sabe? Tá? Combinado. Aí nós vamos acertando essa bola quadrada aí. Tá bom? Combinado. Bom, outra coisa que está definida aqui, e já tem um tempo que está programado, seria a publicação do marco regulatório. O que é o marco regulatório? É a resolução da ANA, junto com a SEMAR, porque o rio é estadual e a barragem é federal, tá certo? Já teve 2 vezes, já na iminência de sair esse marco regulatório, aí não saiu, e esse ano passado, teve alteração na metodologia de aprovação do marco regulatório. Já estou com ele todo minutado, né? E brevemente nós vamos encaminhar para a SEMAR, que ela vai ser responsável junto com a gente por esse marco regulatório, e depois nós vamos mandar para a consulta pública, para vocês opinarem a respeito desse marco regulatório. Qual que é o papel desse marco regulatório? Ele vai estabelecer os limites, né? Por exemplo, quando você está na situação mais favorável, qual que seria a vazão que pode ser utilizada pelo conjunto de usuários, né? Quando ele estiver na situação mais crítica, mais baixo o reservatório, qual que é a cota de sacrifício que cada um tem que fazer, tá certo? Aí ele orienta também, além de orientar as outorgas, o limite de outorgas pode ser dado tanto pelo Estado como pelo governo federal, e também ele orienta essa alocação de água, né, e dá diretrizes para a gente, tá certo? Então, esse marco regulatório, nós não vamos entrar muito em detalhe nele, porque vai ter reuniões específicas a respeito, tá bom? Mais para frente, a gente espera que seja breve. E aí a gente reprogramou do ano passado para 2022, tá? Outro item que estava aí pendente, mas foi resolvido, que é a solicitação de outorga para o sistema de abastecimento do Bocaina Picos, né? Tem uma estação de tratamento de água lá, que já esteve montada, a última vez que eu vi ela estava bem sucateada, parece que a obra vai ser retomada com uma nova empresa, né, Tiago? Se você tiver informações para passar para a gente. E a GESPIS acabou fazendo o pedido dessa outorga. Então, a outorga, em vez de sair em nome da Secretaria de Meio Ambiente, de Estado, de Recursos Hídricos, ela vai sair em nome da AGESPISA, que é ela que vai operar essa estação de tratamento e essa adutora que vai atender Bocaina, Picos, Sussuapara, né, com essa nova adutora que vai ser construída, com captação direto dentro do reservatório. E enquanto essa água não é comprometida para abastecimento, né, ela vai podendo ser usada para outras finalidades. Mas quando chegar a hora dela funcionar, vocês sabem que abastecimento público é prioritário em lei em relação à irrigação, por exemplo, ou pesca, ou turismo, qualquer outra atividade, tá certo? Dessedimentação humana e animal. E aí, então, por enquanto, dá, entre aspas, dá para a gente aproveitar essa água que está lá reservada para abastecimento das cidades, né? Que hoje a captação é de outras fontes. Mas, na hora que começar a funcionar, se tiver que fazer uma restrição, a última atividade a ser restrita vai ser a captação de água para abastecimento público. Quem que começou a falar? Não, correto, é isso mesmo. A gente alinhou, eu e a Eliana aqui, né, para essa questão da solicitação da outorga. A Eliana fez todos os procedimentos e a passagem da outorga para a GESPISA já para ficar, né, pronta para
para operar do jeito correto, com a titularidade da outorga. E sobre a obra, realmente está parada. A construtora, na verdade, ela faliu mesmo, abriu o procedimento de falência. E aí o Estado está vendo a melhor saída possível para complementar a finalização da obra, né? Desde recuperação de material que está em campo lá, como a finalização propriamente dita da obra, do que falta. Pois é. Aí o item 4.1 é exatamente isso aí, informações sobre o sistema integrado de abastecimento de Bocaina. Quem ia falar? Marildo. Ah. Cristiano, só uma pergunta. Eu sei que hoje a finalidade da água da cidade aqui está sendo a irrigação, o turismo aqui ao redor do açude. Então, assim, como preocupado um pouco, mas sei que a água é um bem e que realmente a finalidade é para a questão humana, né? Uhum. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta como dono de restaurante aqui ao redor, ao amplo da coisa. Qual seria um procedimento que realmente a adutora aqui realmente não foi terminada, não foi construída, está sucateada? Eu passo todos os dias lá, dá pena, dinheiro público jogado, muita coisa que dava para estar abastecendo 3 cidades. E assim, no nosso caso, no meu caso, aqui que eu trabalho aqui explorando o turismo, quando a adutora voltar a funcionar, qual seria o procedimento que seria instalado sobre a gente? Mais ou menos. Tá. No marco regulatório, por isso que vai ser submetido à consulta pública, né? A gente vai dizer o que pode e o que não pode. Por exemplo, uma coisa que certamente não vai poder, principalmente a partir de começar a captar água no reservatório para abastecer, é lançar esgoto dos restaurantes dentro do rio, entendeu? Então, uma coisa que nós vamos definir é que tem que ser um tratamento ou uma fossa, alguma coisa fora da água, tá? Para não comprometer a qualidade dela, principalmente quando ele estiver mais baixo. Eu já me preocupo muito com isso. Eu tenho um modelo que eu fiz, peguei até no Globo Rural, fiz uma fossa que minha água eu reutilizo para aguar as plantas aqui, a árvore, que eu já fiz isso. E isso eu me preocupei já. Só para deixar um pouco a par. Isso. A gente sabe, por exemplo, que quando chove, né, a terra está seca, aí as primeiras chuvas fortes vêm e carregam muita terra. Isso já é um problema que contamina a água, né? Principalmente se tiver lavoura em volta ou na área de contribuição do córrego. Sabe que contribui, mas é uma coisa que a gente não consegue controlar muito, né? Agora, outra atividade que tem no reservatório... Só um momento. A barragem de Bocaina, hoje, ela, ao redor da Ampla, não tem lavoura. Hoje é explorada só o turismo. Só que no leito dos riachos que desagam nela, né? Isso. Aí tem carregado em conta pelo caminho, né? Na época da chuva. Bom, mas de qualquer forma, é um reservatório relativamente grande, né? E ele tem uma certa capacidade de depuração, ou seja, ele mesmo absorve aquela carga de nutrientes, né? E tem uma renovação periódica. Agora, no ano que acontecer, como aconteceu em 2011 até 2017, 18, 19, que estava lá embaixo, né? Que ficou muito seco, o que acontece? A concentração, quanto mais sujeira chega nele, mais concentrado fica, né? Então, por isso que eu falei que numa situação dessa, certamente, né, ou em qualquer condição, lançamento de esgoto no reservatório certamente não vai ser autorizado, tá certo? E a outra ponta da história é a criação de peixe em tanque-rede, porque eles estão ali sempre defecando, estão jogando excesso de ração, né? Quando ele estiver com a carga alta, né, com um nível alto, isso aí dilui, né? Mas quando ele estiver lá embaixo, certamente vai ter que ser suspensa a criação de peixe no reservatório quando estiver com baixo nível de água, tá certo? Pensando na qualidade da água, tá certo? Né? Tem outros reservatórios que aconteceu essa regulação dessa forma, né? E mesmo porque para estar dentro do espelho d'água, ele precisa ter outorga, só que o processo é bem burocrático, né? Eu não sei se aí com certeza não está regularizado, porque eu consultei ontem, não tinha nada regularizado de uso, só tem um uso no entorno do reservatório que está regularizado, tá certo? Aí os pedidos de outorga, se você faz alguma captação no reservatório, por menor que ela seja, você pode fazer para a ANA que não tem despesa, a resposta é relativamente rápida, tá certo? E certamente você vai ser enquadrado como uso insignificante, tá? Mas, de qualquer forma, tem uma reserva de água que daí 86, dá 400 e tantos mil litros de água por dia para uso no entorno do reservatório, 5 litros por segundo, né? É o volume diário que dá. Mas aí, de qualquer forma, independendo do porte, né, ele deve ser regularizado, ou mediante o cadastro para ter a dispensa do outorga, né, que é a certidão de uso significante que a gente chama, ou outorga se passar de um certo limite, tá?
mas esse limite não deve ser muito pequenininho, não. Provavelmente vai ser 2,5 ou 4 litros por segundo, se não me engano, tá? Que dá para irrigar de 2 até 6 hectares para fora. Então, praticamente, nesse tamanho, todo mundo vai ter a tal da certidão de uso insignificante, né? Que já é suficiente para ele chegar na Equatorial, por exemplo, e pedir essa tarifa reduzida de água, né? De energia, quer dizer, com desconto noturno, né? E se ele precisar de financiamento, todos os bancos exigem, né? Que tenha outorga ou essa certidão de dispensa de outorga que a ANA fornece, no caso do reservatório, no caso do Rio é com o Estado, com a SEMAR, tá certo? Então, essas deverão ser, deverá ser em linhas gerais, né? Vai ter uma cota para água, para irrigação, uma cota para demais usos, uma cota para abastecimento público, tá certo? E alguma regra para criação de peixe, tá? Que não consome a água, mas compromete a qualidade dela. Então, a partir de certo limite de nível, o reservatório provavelmente vai ter alguma restrição. Tá? Mas isso ainda está sendo desenhado ainda. Tá pronto, na verdade, né? Só aguardando algum ajustezinho aqui de texto, né? Para a gente encaminhar isso para vocês aí. Primeiro tem que passar uma aprovação interna na ANA primeiro, né? Para depois submeter a consulta pública, tá certo? A gente divulga, manda o convite da reunião por e-mail, tem um grupo do WhatsApp também que a gente replica isso, tá certo? E aí, então é isso. Bom, dando sequência, nós falamos, então, tanto da limpeza do rio como da roçada para acesso, né, que cai na mesma situação, né? A roçada aí, sim, é serviço de braçal mesmo, né, com foice. Bom, depois tem a questão da regularização do uso, que eu acabei dando exemplo para você agora, mas como o marco regulatório não está publicado, então a gente, entre aspas, faz uma certa forma, uma vista grossa, né, até sair esse marco, a gente espera que seja esse ano. Aí ele vai trazer com clareza as regras que vão regular a outorga também. Tá certo? Aí o Tiago começou a falar a respeito da questão da estação, né, do sistema de abastecimento Bocaina. Eu sei que foge um pouco do controle dele totalmente, né? O Estado tem anos, né, que está aí com essa obra engatinhando, parada, como você mesmo falou, sucateando, né? É uma pena ver as coisas, né, sendo desperdiçadas, depredadas, degradadas com o tempo, falta de uso, né? E possivelmente faltando água, tendo alguma dificuldade a mais de conseguir água para abastecer essas localidades, ou parte delas, pelo menos em parte do ano, né? Então, a última informação é que a consultora tinha desistido, faliu, né? E que a Procuradoria-Geral do Estado está analisando as contas, né? Para ser feita nova licitação. Mas, Tiago, agora é só hora de ouvir e para a SEMAR tentar ver se consegue, junto com o Estado, uma definição para isso, cara. É muito tempo parado, é muito tempo dizendo que estão analisando, que estão replanilhando, que estão olhando, que estão analisando as contas, que estão reavaliando o que precisa ser feito, que estão especificando o que precisa ser feito de obra complementar. Me diga, qual que é a real situação hoje dessa adutora? Bom, o secretário Daniel tomou a frente dessa pauta em novembro, já teve algumas reuniões com o Ministério Público, com o governador à época, Wellington Dias, e agora com a governadora Regina Souza. Uma dessas eu estava presente, né? Existe um procedimento interno, que eu não sei se é bem essa parte deve ser exatamente essa tomada de contas, né? E acho que vai precisar que o Estado incremente, não é uma quantia tão grande para finalizar a obra, né? Mas o Daniel tem trabalhado fortemente nisso aí, porque já que chegou ao Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, quando o Daniel chegou junto com ele uma cartinha cobrando a finalização dessa obra. O que acontece? Concordo plenamente com você, né? Por muito tempo, essa obra ficou parada, não teve finalização adequada. Agora, tivemos esse problema da pandemia que culminou com a falência da empresa, né? Eu não lembro agora o nome da empresa, me foge aqui, mas a última vistoria que a gente fez ao local foi num canteiro de obras que existe lá, para contabilizar o material que tem lá, que a empresa deveria ter feito a guarda, né? E esse relatório está com pouco tempo, acho que está com 2 semanas que os engenheiros foram para lá fazer essa vistoria, né? Os engenheiros aqui do Proídrico nosso, e esse material foi inserido no procedimento que está sendo de apuração, né, para que seja resolvido o mais rápido possível. Então, até onde eu sei é isso. Agora, quem está tomando de conta dessa pauta especificamente é o próprio secretário Daniel. Certo. Aí você transmite o nosso recado para ele,
né, que essa situação, embora a gente tenha recebido informações um pouco mais espaçadas, porque a coisa não tem muita mudança de um mês para o outro, né? Mas o empenho, até se o prefeito não estivesse aí, eu ia falar com ele, sabe, para ele se articular com os outros prefeitos aí que têm interesse na obra, para eles também fazerem pressão e articulação, independente do alinhamento ou não com o governo do Estado, sabe? Porque é muito tempo, e tem muita coisa que funciona às vezes na pressão, né? Se esses prefeitos chegarem lá com o cacife eleitoral que eles têm, de repente a coisa anda, sabe? Então tem que usar essas cartadas, né, com os políticos. Eu sei que tecnicamente vocês têm interesse em que a coisa saia, né? A Gespisa tem interesse em operar a estação, né? A população tem interesse em que a água seja mais, né, mais segura, mais garantida para eles, né? E todo mundo que mora em volta preferia que aquela estação estivesse funcionando, né? E a adutora estivesse funcionando, para não dar um ar de que mora num lugar abandonado, né? Porque ali parece bem que esse filme de faroeste, né? Que tudo destruído, só o vento, a poeira e a secura, e aí a coisa não muda, a realidade não muda, né? Mas é isso. Do Denox não tem ninguém, né? Aí outra informação, que é a questão de recuperação dos dispositivos de descarga e bypass, que o Francisco, da última vez que eu consegui falar com ele, lá do Denox de Teresina, ele me disse que o Denox já estava com o dinheiro já empenhado e a obra estava em licitação. Mas aí não veio resposta se a licitação aconteceu, se deu deserta, se o dinheiro de fato estava mesmo lá, se já teve contrato, entendeu? Então, quando a gente, voltando mais uma vez a falar, quando a gente manda um boletim, né, e pede para informar mensalmente para a gente as informações, é para chegar mensalmente mesmo que não tenha mudança, sabe? Mesmo que não tenha mudança, porque na hora que tiver uma mudança de status, né, ou seja, a obra começou, a licitação aconteceu, a régua foi desobstruída, sabe? Nós vamos ficar satisfeitos. Em vez de ficar esse boletim todo vermelho, né? Então, cheio de legenda vermelha aí e amarela, ficar tudo verde é o bacana, sabe? Que a coisa está funcionando. A nossa reunião está tendo um propósito que está sendo atingido, né? Agora, se a gente só fazer a reunião uma vez por ano, né? A comissão não se mobiliza, né? A comissão, os responsáveis não se empenham em resolver os problemas, né? E enquanto tem água, beleza, todo mundo fica tranquilo. E na hora que der outra seca braba, e aí, como é que faz? Aí o açude não consegue operar, não tem água para turismo, não tem água para pesca, não tem água para irrigação, não tem água para abastecer a cidade, né? E se tiver água, e você não consegue aproveitar a água porque a barragem está emperrada, não consegue operar, né? Então, cada mês tem que chegar informação para a gente atualizada de todas as atividades, né? Mesmo que ela não seja concretizada. E se tiver alguma dificuldade, alguma impossibilidade, a gente sendo comunicado, nós pensamos em outro jeito, a gente começa, sabe, junta as cabeças, né? E para buscar uma solução, né? Porque toda vez a gente discute a mesma coisa e define as ações a serem feitas para melhorar a gestão da água. Se elas não são feitas, né? Então é isso. Prefeito, o senhor voltou à reunião. Eu estava falando agora com o Tiago, que é da SEMAR, Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, sobre a questão da obra, né, da adutora do sistema de abastecimento para Bocaina, Pix e Suapara. Se não seria, não sei como é que é o alinhamento do senhor com os prefeitos aí dessas duas cidades e com o governo do estado, mas independente disso, eu achava que valia muito a pena o senhor colocar uma pressão junto com o governo do estado para ver se essa obra sai, sabe que estava falando com o Tiago, eu sei que não é responsabilidade dele, mas é do conjunto da SEMAR com outras secretarias do estado e o governo do estado. A obra não anda, sabe? A internet... Oi. Deixa eu te falar. O problema, entendeu? Que quem assumir essa obra, entendeu? Vai ter uns probleminha, que a obra foi entregue com má qualidade, sabe? Entendeu? Tem uma grande má qualidade nela. Inclusive, alguns pontos estão afundando, né? Entendeu? Então, o pessoal vai ter um probleminha em relação a quem assumir, né? Entendeu? A operação vai ser por conta da Gespisa. Tanto é que ela já até pediu outorga de operação dessa estação. E aí o Tiago acabou de falar agora, você tinha saído um pouquinho da reunião, tá lá, tem uma questão lá a empreiteira quebrou, né, e desistiu da obra, então tem esses vários anos, né, em que ela ficou parada, teve esses problemas construtivos, né? Aonde ela fez está afundando, sabe? Entendeu? Entendi. Aonde ela fez está afundando, onde os canos passaram, por isso que eu digo que vão ter muito problema. Entendeu? Onde fez está afundando lá.
Mas isso, uma hora, vai ser resolvido, né? Só que, assim, independente dessa... Exatamente porque ela está precária, né? E cada ano que passa vai ficar mais, né? Porque está parada, abandonada. Às vezes, a falta de uma pressão política, né? O cacife eleitoral que tem as 3 cidades, a importância econômica que elas têm e a pressão que elas conseguem colocar lá no governo do Estado, né? De repente, eles podem concentrar esforços e resolver o problema. Da mesma forma que tem que juntar todo mundo para resolver a régua que está lá obstruída, né? A barragem é outra esfera de negociação, outra esfera de poder. Mas a mesma coisa, o empenho de todo mundo também é importante, sabe, prefeito? Eu tive já lá, eu sou do conselho da PPM, e botei também isso em pauta, né? O que eles alegaram foi isso, né? Que a Gespisa vai assumir, entendeu? Vão ver outra empresa, que realmente essa empresa que tinha, ela quebrou a informação que passaram, entendeu? Inclusive, lá está bem abandonado mesmo. Eu já vi como é que estava naquela época. Eu tenho também outra pergunta, se fosse possível, entendeu? Pode falar. Vai fugir um pouquinho do assunto, mas é no assunto do leito do rio, certo? Deixa eu te perguntar. Eu sofro uma pressão muito grande na Sussuapara por conta de ter uma exploração de areia numa cidade próxima à nossa, Geminiano, né? E lá a minha eu não permito, né? Eu fico parado, né? E as pessoas ficam perguntando como é que funciona isso, entendeu? Eu digo, olha, quando tiver outra reunião, eu vou botar isso em pauta, entendeu? Porque lá no Geminiano eles vendem, entendeu? Então, queira ou não queira, gera uma renda para o município, né? Entendeu? Então, assim, eu não sei como é que funciona isso, se vocês têm alguma posição sobre isso, entendeu? Se faz parte mesmo da Secretaria do Meio Ambiente do município, ela resolve, entendeu? Como é que funciona isso? Como é que é regularizado isso? Eu vou tentar falar um pouco e o Thiago pode ajudar a gente aí no que ele puder também, tá? Bom, essa areia é retirada, bombeada com a água e devolve a água para o rio, ou é aquela areia da margem do rio que é retirada seca já? Faz areia da margem do rio. O que eu vejo lá é que eles tiram ali da margem do rio, entendeu? E vão deslocando para os locais, entendeu? Porque até vai criando outros. Então, vão fazendo essa sequência, né? Entendi. Mas no Geminiano eles fazem direto. Então, devido a ter, entendeu? Esse fluxo, o pessoal da Sussuapara também me pressiona, né? Entendeu? Porque queira ou não queira, gera uma renda para o município, as pessoas, entendeu? Entendi. Se a extração de areia for usar água para extrair ou lavar areia, aí, como é no caso do rio, o rio é estadual, inclusive lá em Geminiano, aí a SEMAR que tem que autorizar na parte do uso da água. Agora, a SEMAR também cuida da parte de licença ambiental dessas atividades, que é uma atividade de exploração, né? Então, ela tem que ser regulada, ela é regulada também pelo Estado. Se o município tiver um instituto de licenciamento própria, ele pode licenciar. Tá certo? Ele pode licenciar. Eu queria saber. E não tem um controle... Só que para ele licenciar, ele tem que ter a estrutura própria, com equipe, né, de analista ambiental, né, tem que ter uma secretaria ou um órgão próprio para análise, né, assim como tem a SEMAR, por exemplo, tem o IBAMA no nível federal, aí teria que ter um órgão equivalente no município, né, que tenha competência, criação prevista em lei, né, tem que ter orçamento próprio, né, toda uma situação que as prefeituras menores não costumam ter, né? Aí, quando não tem, aí fica a cargo do Estado. E quando o empreendimento, a exploração, ela tem um impacto muito grande, que extrapola a região e, às vezes, até o Estado, aí é o IBAMA que licencia. Tá? Mas, no caso, aí, provavelmente, junto com a Secretaria de Meio Ambiente aí do Estado. Entendi. Tá muito, muito esclarecido. Eu vou conversar com o pessoal do Geminiano para ver como é que eles estão fazendo, para eu dar um posicionamento também. Pois tá, eu agradeço. Tá, o Thiago pode complementar aí, Thiago? Falei muita bobagem? Não, tá corretíssimo. Tá corretíssimo, é isso mesmo. Então, beleza. Então tá jóia. E aí, prefeito, se a gente viu isso falando que gera renda, né? Gera movimento da economia do local, esses são os aspectos ambientais, os impactos ambientais positivos. Mas tem outro lado que acaba acumulando a água naquilo, desvia o leito do rio, né? Gera certamente eventualmente deve ter algum desmatamento para poder acontecer essa operação, né? Então, tem a parte negativa. Então, por isso, como se fosse só coisa positiva, certamente a licença saía fácil, né? E o pessoal buscava fácil para fazer. Mas como tem impacto negativo também, né? Então, por isso que o Estado tem que entrar no meio para regular a atividade, entendeu?
Entendi. Bem explicado. Então tá. Então vamos seguir aqui, pessoal. Então essas pendências que a gente já discutiu, né? O monitoramento da expansão das áreas definitivamente irrigadas, nós, na parte de Bocaina, de Suapará, está combinada com o prefeito, nós vamos tratar junto com o Carlos e com o Ronaldo, né, na sequência. Aí a questão da roçada, né, até a estação de monitoramento, onde fica a régua, e a desobstrução do rio também, né, também a gente tem que mobilizar a prefeitura de Bocaina, mas infelizmente eles não estão participando da reunião hoje para tentar ver se resolve isso aí, e primeiro ir lá avaliar, prefeito, qual é o tipo de solução. Se vai ser só com ferramenta braçal, manual, né, foice, enxada, enxadão, ou se vai precisar de uma motosserra, se vai precisar de uma rede escavadeira, ou às vezes até uma máquina mais pesada, mas só que provavelmente não é. É porque formou naturalmente. É que a vegetação que foi crescendo e foi fechando o rio, pelo que relataram para a gente, de terra que foi acumulando ali. Bom, e então, a questão do Denox, a gente sabe da última informação aqui, está mais perto de acontecer a recuperação, né? Porque já tem um dinheiro e já foi feita a licitação, não sei se já saiu o resultado, mas não tem ninguém para informar. Sobre a estação do sistema de abastecimento de Bocaina, a SEMAR já explicou a respeito, e o marco regulatório também eu já falei. Aí agora, pessoal, nós chegamos aí na condição da alocação de água 2022-2023, né? Cenários de tomada de decisão. Então, eu fiz consultei lá no sistema, né? A cota do reservatório no dia 30 de maio, que é quando termina para nós o período úmido, na área que contribui para abastecimento, para enchimento do reservatório de Bocaina, né? Que vai de janeiro até maio, 5 meses. A gente analisou lá, então a água estava acumulada no total lá de 59,96 milhões de metros cúbicos, né? 59,96 hectômetros. E aí o reservatório está no estado hidrológico amarelo, ou seja, está naquela condição que não está nem tão favorável, mas também não está tão crítica, né? Não está nem em vermelho nem em verde, está no amarelo, está no meio. No trânsito, o amarelo é o sinal de alerta para a gente. No reservatório também é a mesma coisa. Quando está no amarelo, está no nível de alerta, né? E esse nível de alerta é quando o reservatório está entre 44 e 77 milhões de metros cúbicos acumulados, entre as cotas 268,25 e 272,69. Aí, quais são os usos previstos no reservatório? Abastecimento público, né? Que na outorga atualizada da GESPISA, a vazão pedida foi 256 litros por segundo, diluída em 24 horas, né, do dia, tá certo? Demais usos em Bocaina são 5 litros por segundo no reservatório. Aí eu tenho um uso no rio, né, até o trecho de Riacho dos Cabaços. Seria uma reserva, né, para atender 100%, 145 litros por segundo, que daria para colocar aí uns 200 e tantos hectares irrigados, né, na margem do rio, né, se a vazão for toda aproveitada para isso. Tem uma perda de água por evaporação e infiltração ao longo do leito do rio, que a gente atualizou a estimativa dela em torno de 164 por segundo, e isso quando o rio tem vazão normal, lógico, né? Na segunda parte do trecho, seria do rio, né, do Riacho dos Cabaços até o rio Itaim, seria 229 por segundo para uso, né, e mais 138 litros por segundo para perda por infiltração, tá certo? E evaporação. Só que no amarelo, a gente pode ter alguma redução desses usos, né? Então, você vai ter entre 75%, ou seja, 25% de redução, e uso pleno, que é 100%, para abastecimento público. Só que, nesse momento, como a estação não está funcionando, toda essa cota de água aqui pode ser utilizada para outras atividades, né? Os usos do entorno também está sujeito a redução de até 75%, já que são usos consultivos, menos prioritário que a água. A água pode reduzir no máximo até 75%, agora os outros usos todos 25%, tá certo? Tanto as perdas em trânsito, como irrigação, como o uso em torno do reservatório, né, quando estiver naquela condição crítica. E no segundo trecho do rio é zero, né, porque não tem uso consolidado lá, mas pode ter até 100% do uso também. Agora, como é que nós vamos definir isso? Né? A gente pega a cota o volume do reservatório que estava lá no 30 de maio e projeta quanto que vai ser de água consumida por evaporação, captada pelos usos do entorno, utilizada pelos irrigantes no trecho jusante e ainda perdida por infiltração e evaporação, tá certo? A gente joga lá no programa, simula esses valores, né?
E aí eu fiz 3 simulações diferentes, né? Uma primeira aqui seria sem restrições, tá certo? Ó, então, você vai usar 100% para abastecimento no entorno, 100% uso no entorno, 100% para irrigação no trecho até picos, 100% no trecho de picos até torrões, né? Então, e zero para abastecimento porque não tem o sistema funcionando. Então, daria uma vazão total de 680 litros por segundo, somando todos esses usos aí e perdas, tá? Aí tem um cenário 2, em que a gente fez? Manteve sem restrição o uso no entorno, ou seja, os mesmos 5 litros por segundo que tem nessa condição aqui, e também sem restrição no primeiro trecho do rio, que vai até logo depois de Sussuapara, até o Riacho dos Cabaços, né, onde está concentrada uma área irrigada, né? Então, daria aí 145 litros por segundo de uso e mais 164 de perdas em trânsito, tá? E zero no segundo trecho. Aí dá um segundo cenário com a vazão total consumida de 314 litros por segundo, tá? De média anual, tá bom? E aí o terceiro cenário é o que a gente acaba que alocou no ano passado, no ano retrasado, porque em função do tanto de área irrigada e implantada que tem, né, o pessoal entende que 75 litros por segundo é suficiente para as perdas em trânsito e mais as captações, tá certo? Então fica aí 5 litros por segundo no entorno do reservatório, mais 36 mais 41 dá 77 litros por segundo, tá certo? Aí é 25% do total permitido se tivesse tudo em plena condição de funcionar, né? Que seria esse 100% aqui, né? Então seria esse 36 mais 41 corresponde a 25% desse 145 e desse 164, tá? No segundo trecho do rio, zero de novo, que é o trecho que passa por picos, né? Que está sem condição de cultivo. O rio está mais assoreado e mais crítico ainda a situação do que até Sussuapara. Então, somando os 5 de montante com mais 77 de usante, dá 82 litros por segundo, tá? Aí, esses 3 cenários, eu projetei eles aqui nesse gráfico, ó, tá vendo? Aqui nós estamos em maio com 59,96 milhões de metros cúbicos. Se eu usar aquele cenário primeiro dos 680 litros por segundo, daqui a um ano, o nosso reservatório vai estar com 23,5 milhões de metros cúbicos, tá certo? Nessa linha preta de baixo aqui, ó. É a projeção de como é que ele vai esvaziar, tá? Se a gente usar o segundo cenário com 314 litros por segundo, né, que é sem restrições, né, uso pleno no trecho de Bocaina de Sussuapara, a gente chegaria daqui a um ano com um reservatório com um volume de 33,8 milhões de metros cúbicos, né? E se a gente praticar o terceiro cenário, que é esse aqui de 82 litros por segundo, nós vamos chegar em 40,25 hectômetros cúbicos. E como é que é feita essa simulação? A gente considera que vai entrar zero de água daqui até um ano, né? Ou seja, de hoje até maio do ano que vem entraria zero de água, que é pouco provável que isso aconteça, mas pode acontecer, já aconteceu outras vezes, né? Então a gente previne, simula com o pior cenário, o mais desfavorável, tá certo? E aí, então, e a gente coloca, então, a gente pararia a nossa reunião hoje aqui, porque a ideia é que vocês, né, tendo essa apresentação em mãos, que ela foi encaminhada por e-mail, eu posso tentar mandar ela por WhatsApp agora também, para quem não tem acesso a e-mail, para vocês avaliarem. E aí, na quarta-feira, às 2h30 em ponto, para a gente sentar aqui e discutir a definição de qual cenário nós vamos escolher, qual o planejamento de uso de água que nós vamos fazer para o próximo ano, tá certo? Além de definir o termo de alocação de água, com aqueles compromissos que a gente marcou do ano passado, alguns vão ser reformulados, outros vão ser substituídos que já foram atendidos, e novos compromissos podem aparecer, para a gente colocar aí em discussão, tá certo? Normalmente a estratégia nossa é essa, a gente divide a reunião em 2 dias, né? E deixa essa parte da definição, né, para vocês analisarem com calma, dever de casa, né? E a gente tomar essa decisão do cenário na próxima quarta-feira, às 2h30 da tarde. Tá certo? A palavra está aberta novamente para quem quiser se manifestar. Quando vocês pensam aí um pouquinho, vou tomar uma água. Por aqui está tranquilo, a gente concorda. Viu? Quarta-feira nos reunimos para avaliar a finalização. Cristiano,
Eu queria só pegar os contatos, porque quem me passou o contato para o link para entrar na reunião foi o Jackson, o medidor aqui de vocês. E eu queria que você tem um grupo do WhatsApp, eu queria passar meu número, me colocar à disposição aqui do intuito amplo da barragem aqui, dos restaurantes, explorando o turismo aqui. Queria deixar meu telefone, que é se você quiser anotar, e se puder colocar em algum grupo aí que possa servir de alguma coisa, de opinião. Pode falar. É o 89, o DDD, é o 9... 89? É 89 o DDD. Ah. É 98826-8296. Marildo, a gente não tem um grupo da alocação. Tem a comissão de alocação de água, que ela é formada por 8, 9 pessoas, que qualquer pessoa, qualquer usuário pode participar, né? Aí eu recomendo que você, na quarta-feira, esteja aí para a gente incluir o seu nome lá formalmente. Aí precisaria também do e-mail. Será no mesmo horário? Mesmo horário. Aí a gente podia fazer um esforçozinho de trazer mais gente para participar da discussão e começar na hora certa, para a gente não se atrasar, entendeu? Tá. Okay. E agilizar a reunião também. Porque o que a gente vai fazer... Se salvando meu número, você vai me mandar o link, né? Como é que é? Você vai me mandar o link, né, da reunião na quarta, né? Isso, é o mesmo de agora, é o mesmo de hoje. Você clica lá, você vai abrir o mesmo link. Tá? E o horário é 2h30. Mas pronto. A gente eu recaminho de novo o link, o convite, tudinho, tá? Por e-mail. Aí, se você quiser logo me passar o seu e-mail também, eu já te incluo na lista, tá? É Marildo com L, feitosa, @gmail.com. Feitosa com S. Tá. E seu nome é Marildo Feitosa só mesmo? Feitosa Vieira. Cortou, repete, faça favor. Meu nome completo é Marildo Feitosa Vieira. Eu respondo pela empresa Barraca São Francisco, que é aqui da barragem de Bocaina. A gente tem empresa aqui. Barraca o quê? São Francisco. São Francisco. Isso. Tem o CNPJ, tudo. Você também é usuário do trecho do Rio? Sim, sou sim. Tem uma roça. Mas que é pouca. Produz macaxeira, hortaliças, aqui para o restaurante. A macaxeira consumida no restaurante é produzida lá. Uhum. Tá, então eu vou... Na reunião, a gente... Na quarta-feira, né, a gente define a composição da reunião. Alguém que está lá ausente, se não participa, não se manifesta, fica de fora, né? Eu senti falta hoje do pessoal do Comitê de Bacia, que ninguém apareceu, sempre participam, né? Além de Bocaina, que nunca participa, na verdade, né? Denox está aí ausente hoje também, lamentável, porque o relatório é deles, né? Cuidado, mas agora eu vou tentar participar de todas as reuniões. Tá. E aí, e mobilizar as pessoas, sabe, Marildo, que tem o mesmo interesse seu, ainda que seja diverso, né? Porque a reunião é pública e ela é para discutir mesmo, né? Normalmente, eu gostaria muito de chegar aqui, ficar calado o tempo todo, deixar vocês conversando e chegar no acordo, né? Mas hoje, eu peço desculpa, né? Bem firme aí com o prefeito, com vocês aí, com a Semar, né? Com o menino lá que já saiu da reunião e está viajando, ele não prestou atenção, não agendou a viagem para a hora da reunião, ele é o coordenador da comissão, né? Mas imagino que na quarta-feira vai poder participar o Demater, mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? O interesse é de vocês, da região. Nós estamos aqui só para fazer a regulação e a mediação, né? Eu gostaria muito de não ter que interferir, né? Tomar parte, tomar posição, me estressar, né? Eu peço desculpa por esse motivo, mas a ideia sempre é que tenha a máxima participação. Eu não incomodo que demore 4, 5 horas a reunião, sabe? Mas ela tem que ser efetiva, né? Ela que define o rumo da vida das pessoas que dependem da água do reservatório por 1 ano, pelo menos, né? Então é isso. Cristiano, eu já passei do restaurante aqui, porque assim, a gente explora o turismo aqui, é bem visitada a barragem de Bocaina hoje, a questão do turismo, a gente gera renda também, e assim, a gente fica preocupado por conta da abertura da comporta, sim, mas a gente sabe que a água é para todos.
Tem a questão do rio, que também está obstruído, mas que tomando providências. Eu queria também que o prefeito de Bocaina, eu não falo em nome dele, mas participasse também das reuniões, ou pelo menos botasse alguém para participar. Eu vou começar a futucar essa questão. Tem reunião, vou passar o link para vocês, participem, porque é de interesse do município também, a barragem de Bocaina. Não ficar só falando sem participar de uma reunião que nem essa daqui, né? E assim, em nome, eu tenho 11, quase 12 anos que trabalho aqui ao entorno da barragem, aqui às margens. Mas, assim, deixo aqui minha gratidão em participar pela reunião e saber que a minha opinião pode valer em alguma coisa. Ótimo. Pode falar, prefeito. Eu já passei. Primeiro, parabenizar a reunião. A Marilda aí, eu sou cliente dele, conheço a barraca dele, dizer que a barraca de Amarildo não perde para nenhuma barraca daquela de Fortaleza, viu? O homem tem uma estrutura grande, viu? Tudo... obrigado aí, viu? Aí, assim, eu já passei o contato aí, certo? Do Jonaldo, já passei o contato do Carlos, certo? Já falei com a Fernanda aqui, da Equatorial, que ela vai me repassar. E, assim, se o rapaz conseguir ver essas pessoas para desobstruir, pode trazer 50% do valor que eu já acerto direto com as pessoas. Não é um problema. Entendeu? Que aí termina dando o pessoal local lá que vai fazer essa desobstrução, tá ok? E aí qualquer coisinha, entendeu? Pode... Eu gosto de ser futucado mesmo. Pode futucar, pode mandar no meu WhatsApp, entendeu? Eu agora mesmo eu tô aqui, trabalhando e na reunião. Não tem disso não, viu? Para você ter uma ideia, eu escutei e almocei, que eu só almoço 2, 3 da tarde. Eu estava almoçando e escutando, agora eu já estou na clínica, viu? Eu para na ERT aí, o prefeito aí. Próxima reunião, eu vou pegar o link, eu tenho o contato do prefeito de Bocaina, vou mandar para ele e vou futucar ele participar da reunião também. Vou mandar para ele, você também com certeza também. Eu mando para ele. Ótimo. E aí, ano que vem, se Deus quiser, se a gente fizesse a reunião presencial, nós vamos tomar uma cerveja na hora que terminar a reunião no seu sua barraca. Lá no Amarildo, vamos tomar uma cerveja lá. Pode deixar que o peixe é por minha conta, viu? O peixe é a cerveja. Você para estar com bastante água e está tudo resolvido. Então, pessoal, se alguém não tiver, se alguém quiser fazer uso da palavra, eu vou encerrar por hoje e a gente retoma, então, a reunião na quarta-feira, às 2h30. Prefeito, eu já salvei os contatos dos dois, eu vou encaminhar para eles. Se eu tiver um e-mail e puder me passar depois dos dois também, que eu já incluo na lista de receber os documentos também, sabe que a gente caminha por e-mail. Pronto, eu passo os e-mails dele, entendeu? Viu? Tá, joia. Tá combinado. Tá bom, então. Tchau. Só para um deles aí é o Jonaldo, é o secretário de obras, né? Ronaldo é o que cuida das atividades de obra. E o Carlos, ele fica lá na prefeitura. Ele é que seleciona os e-mails e bota lá em nossa mesa. Entendeu? E participa. Ele é o que filtra. Tá bom. Vou colocar como assessor aqui, tá? Pode botar, viu? Tá, beleza. Obrigado, hein? E Valeu. O nome completo deles também, depois, se eu puder passar por WhatsApp aí. Tranquilo. Tá bom? Mais alguém gostaria de usar a palavra? Aqui da SEMAR estamos satisfeitos também. Acho que avançamos bastante. Quarta-feira retornamos. Vamos analisar aqui com calma e quarta-feira retornamos para contribuir novamente. Tá ótimo. Obrigado, então, Thiago. Obrigado a vocês todos aí. Tá? Vou encerrar a gravação agora. Então, até quarta-feira. Tá bom? E o link é o mesmo link que está aí, tá? Pode repassar para outras pessoas se quiser também. Ok, boa tarde. Boa tarde.